Agora a gente vai falar um pouquinho de dupla Grenal. Acho que nós poderíamos fazer só uma análise, primeiro, sobre Grêmio e Internacional, e depois a gente vem com imagens. Tipo assim, os gols do Internacional na partida, tem manifestação do técnico Renato Portaluppi. Os gols do Inter e as defesas do Marquezinho? Eu não sei se tem esse compilado, acho que não tem, acho que nós vamos ter que falar. Mas olha aqui, como eu falei, eu fui assistir o jogo e assistindo de cima, tu vê o tipo de movimentação do Internacional em campo, movimentação tática. Você estava no camarote lá, tá instalado, Skybox. Como é que é o nome lá, Marcelo, que eu te falei lá? Skybox. Tribuna, não sei o quê lá. Eu não sei como é que é exatamente. Fui levado lá pelo Matheus Benfica. Tá, perfeito. E de cima, a gente observa o tipo de movimentação que faz o time do Internacional, que é uma movimentação realmente intensa, é uma movimentação que gira a bola de um lado para o outro, sendo que sempre tem um jogador com a bola e sempre tem alguém perto. Isso. Porque os times de futebol no Brasil, vários deles são muito dispersos. Daqui a pouco o jogo apoiado. Né? Pois é, daqui a pouco o cara recebe uma bola e não tem ninguém ali para receber essa bola. O Internacional já está alcançando esse estágio realmente, com a orientação do técnico Roger, que é uma marca dele, que passa, evidentemente, muito pelos treinamentos. Agora, não é aquele negócio assim, ó, chegou o Roger, a partir de agora vai começar a jogar assim. Não, isso precisa de muito treino. Muito treino. Então, os movimentos são muito próximos. Entre uma linha e outra, não há... E o próprio Fernando Becker, da RBS TV, estava dizendo isso, ó, não tem mais do que 30 metros entre uma linha e outra. Sim. Os jogadores ficam muito próximos. E outra coisa, a marcação do Internacional também é muito intensa. Sim. E o avanço da marcação é um negócio que realmente chama a atenção. Essa é uma coisa que exige muita condição física, né? Muita condição física. E aí tem que se saudar do Paulo Paixão, né? Ah, com toda certeza. Sabe que o Paulo Paixão tem um negócio interessante, ele é um homem de 73 anos. Ele é a prova de que as pessoas não precisam ter 20, 30, 40 anos de idade para ter o domínio completo de alguma situação. Claro. Não, um homem de 70 não serve mais, sabe? Tá aí o Paulo Paixão. Olha a recuperação física que ele, com os seus métodos, foi buscar para o time do Internacional, né? Exatamente. Um homem que a essa altura até poderia estar pensando em se aposentar já, né? É verdade. Mas ele mantém aquela disposição de um garoto, né? Uhum. A gente vendo o Paulo Paixão assim na beira do gramado é impressionante, né? O dinamismo dele, né? Que bom que ele está de volta ao futebol gaúcho. É verdade. Passagens fabulosas, tanto pelo Inter quanto pelo Grêmio. Vendo o jogo lá de cima, como eu te falei, eu vi o Bernabé. Cara, com todo respeito, eu vou usar essa palavra com todo respeito, porque a palavra é usada e não é ofensa. O Bernabé é um animal no lado esquerdo do Internacional. As arrancadas que ele já de trás, ele participou dos 2 gols, daqui a pouco a gente vai ver, dos 2 gols do Internacional, são coisas impressionantes. Os jogadores que estão com a bola já sentem o momento em que podem tocar imediatamente essa bola para o Bernabé e muito possivelmente vão acontecer coisas. O Bernabé tem uma qualidade de movimento da esquerda para o meio, onde ele, inclusive, aparece fazendo gol para o time do Internacional, ou chutando ou criando jogadas pelo meio. Mas em alguns jogos, como esse contra o Fluminense, ele basicamente jogou pelo lado esquerdo. Sim. Os movimentos dele, e aí isso possivelmente tem muito a ver com o tipo de marcação do adversário do Fluminense, ele fez as jogadas pelo lado esquerdo. Ninguém pega o Bernabé. Qual foi a tua expressão que tu usaste sobre o Bernabé, Marcelo? Se o Inter perdeu o Bernabé... Bom, enfim, se o Inter... A gente não anotou. Se o Inter... Tu vai lembrar daqui a pouquinho. Tem memória melhor que a da gente. Se o Inter perdeu o Bernabé, o Inter não vai conseguir um lateral com essa qualidade. Com essa capacidade, com essa característica. Exato. Não vai conseguir. Tanto que o Roger falou na coletiva que está tentando já colocar na cabeça do René, que vai jogar, né? Sim. Está suspenso, o Bernabé, tentando fazer o René modificar um pouco o seu jeito de jogar. Né? Fazer os movimentos pela lateral. E não pelo meio, como o René costuma fazer, né? Não, mas é uma arma, né? Sim. É uma arma muito poderosa que o Internacional tem realmente. E tem aquela questão, né? Assim, do final do ano aí, tem que dar um jeito de arrumar o dinheiro e pagar cerca de 40 milhões de reais. Então, não é fácil, hein? Não é fácil. E vou dar um recado aqui, que parem com aquele negócio de preconceito. Mas é só um jogador que sabe atacar. É um jogador que não sabe marcar. Não é isso. O Bernabé, que tinha esse problema, com o Roger, eu pude ver nesse jogo, ele está
superando esse tipo de marcação. E há um sistema montado atrás do Internacional exatamente para proteger também o Bernabé. E muitas vezes ele chega no embate direto e até tira a bola do adversário. Sim. E eu observei nesse jogo do Internacional, no segundo tempo, por exemplo, que o Vitão, que vem sendo o chamado quarto zagueiro, para lembrar aquela época antiga, o quarto zagueiro, ou um zagueiro pelo lado esquerdo do Internacional, ele muitas vezes ele faz o movimento para a linha lateral para bater com o ponteiro que vem por ali, e o Bernabé fecha pelo meio, para fazer o tipo de cobertura. Perfeito. Então está bem feito esse movimento, e o Bernabé é um negócio, vou repetir, ele é um animal jogando na lateral esquerda do Internacional. Ver o futebol do campo é outra situação, né? É muito melhor, a gente tem muito mais noção, né, do posicionamento, da velocidade do jogo e tudo mais, né? E o Grêmio, né? Pois é. Cara, eu fiquei horrorizado. O que é, Marcelo? Os gols? Qual é o lance disso? Esse é o lance do primeiro gol? É o Vitão, já lançando para o Bernabé. É impressionante. É o gol do Borré, que já tinha perdido um gol. Mas eu acho, Marcelo, só dá para dar uma seguradinha então nos lances, mas isso aí já mostrou mais ou menos. E o Vitão caindo lá pelo lado para fazer o lançamento. Daqui a pouquinho a gente vem com as imagens aí, então, dos gols do Internacional para poder fazer uma análise melhor, Luiz Henrique, e também com a entrevista uma resposta do técnico Renato Portaluppi. Mas tu me perguntaste sobre o Grêmio, né? Eu te devolvo. Não, fiquei envergonhado. O que tu achou, cara? Fiquei envergonhado. Envergonhado. Eu estava assistindo o jogo, né? Esperando para apresentar os programas lá na Rádio Bandeirantes. Sim. E ouvindo os comentários do Carlos Guimarães e fechando com ele, assim, no sentido de que foi uma atuação, assim, de time pequeno, né? Time pequeno, uma coisa, assim, que envergonha não apenas a tradição do Grêmio, né? A força do Grêmio, envergonha o próprio futebol gaúcho. Sim. Porque é verdade, às vezes o time da gente, seja Grêmio, seja Inter, ele é inferior ao time adversário, mas algum tipo de resposta ele tá mesmo sabendo. O Grêmio não, o Grêmio se acovardou, Silvio. O Grêmio se acovardou. O Grêmio foi de chorar, assim, o Grêmio... Bom, os números do jogo, né, são mais do que reveladores, né? 34 arremates do Palmeiras. Hoje eu estava vendo aí, alguém comentou que o Botafogo ontem chutou 20 bolas contra o Cuiabá. Sim. 20 bolas e os caras, como chutou o Botafogo. Mas contra um time muito menor do que o Grêmio, né? Sim, sim. O Palmeiras chutou 34 vezes, o Marquezinho fez 14 defesas, várias delas salvadoras. E aí o que incomoda, a gente tem um trecho do Renato aí, sim. O que incomoda é o Renato dizer que não, a gente sabia mais ou menos que seria assim, nós tínhamos que saber sofrer. Não, o Grêmio não soube sofrer. Não. Porque se ele soubesse sofrer, ele passaria por tudo isso e arrancaria um empate. Sim. Não, ele não soube sofrer, ele sofreu e ainda perdeu o jogo. E perdeu, assim, de maneira vexatória. Eu fiquei com vergonha do desempenho do Grêmio na noite de sexta-feira. Eu também não gosto muito dessa expressão saber sofrer. Todos os técnicos criou isso, né? Porque ela é usada para dizer assim, nós soubemos sofrer e aí não perdeu o jogo. Isso. Mas usar na hora da derrota, de uma derrota como aquela, não tem por que realmente usar. Soa assim como um desrespeito ao torcedor. E de novo, uma entrevista rápida porque eu queria viajar. Meu Deus do céu, tudo errado no Grêmio.